2 dias depois de sofrer uma tentativa de assassinato, Donald Trump foi oficializado como candidato do Partido Republicano à Casa Branca. Trump também anunciou na rede social Truth Social a escolha do senador republicano pelo estado de Ohio, J.D. Vance, para o vice-presidente de sua chapa. Vance já foi um crítico de Trump. Porém, anos depois, conquistou o apoio do ex-presidente durante a corrida eleitoral ao Senado em 2022. Vance atribuiu o ataque contra Donald Trump diretamente às acusações feitas pela campanha do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. No X, o senador escreveu, abre aspas, a premissa central da campanha de Biden é que o presidente Donald Trump é um fascista autoritário que deve ser impedido a todo custo. Essa retórica levou diretamente à tentativa de assassinato do presidente Trump. Fecha aspas. Ana, jogo aqui para você, quero te ouvir. Primeiro, essa definição hoje, então, do vice de Donald Trump é J.D. Vance, que chamam lá? Corretamente. J.D. Vance, então, senador de Ohio, e também sobre essa publicação aí que ele declarou na rede social X que trouxemos aí também, Ana, atribuindo a Donald Trump, a Joe Biden, né, a campanha de Joe Biden dizendo, falamos tanto aqui, né, que Donald Trump seria um fascista. Só falta dizer que seria merecedora aí desse atentado que sofreu no último sábado. Exatamente. Houve algumas especulações, né? Quem será o vice? Alguns nomes mais ligados às primárias republicanas, como Marco Rubio, senador pela Flórida, mas isso foi descartado. E apesar de J.D. Vance não ser tão conhecido assim, foi uma estratégia brilhante de Donald Trump, porque o J.D. Vance, algumas coisas que nós sabemos sobre ele e que no conjunto fazem conexão com uma população muito importante dos Estados Unidos, que é a população que é o chamado The Forgotten Men, né? Os homens esquecidos do Rust Belt. O Rust Belt é um cinturão, né, lá em cima dos Estados Unidos, que hoje tem alguns estados que são chamados os swing states, os estados pêndulos, que votam democrata, votam republicano, e Ohio é um desses estados, que é o estado do J.D. Vance. Então, quando você fala do Rust Belt, hoje os índices de pobreza no Rust Belt, eles são muito elevados, né, por causa da desindustrialização, né, desde os anos 60, aí vem o globalismo e tira toda a indústria daquela região para a China, principalmente, e ali o The Forgotten Man, o que é o The Forgotten Man? É o homem branco pobre, aquele da classe baixa, porém que é branco, que é esquecido, porque hoje toda essa agenda identitária, né, são os negros, são as preocupações, claro, tem sempre que ser a população latina, as mulheres, as minorias, mas o homem branco, aquele pobre, ele ficou esquecido. E ele faz parte dessa densidade demográfica do Rust Belt, com estados que são esses estados pêndulos que hoje normalmente decidem as eleições americanas, que é Michigan, Ohio, Wisconsin, Pensilvânia, onde o Donald Trump sofreu, né, o atentado. E J.D. Vance é muito jovem, ele pode dar continuidade, ele pode depois em 2028 ser o candidato a presidente, como Ronald Reagan fez, né? Ele foi eleito em 1980, depois 84 e depois veio o vice dele, o George Bush, o pai. Então é um nome que conversa com esse Forgotten Man, os homens esquecidos desse cinturão muito pobre de estados que podem decidir a eleição americana. E, além disso, ele foi um Marine, um fuzileiro naval, ou seja, ele tem aquele espírito que o americano gosta muito, do patriotismo, de lutar pela sua pátria, pela sua bandeira, pelo seu hino, e formado em Yale, né? Ou seja, é uma cabeça muito pensante também. Foi um nome brilhante. Boa escolha, eu considero uma excelente escolha. Piotr, hoje Donald Trump está então
Milwaukee para o primeiro dia aí da Convenção Nacional Republicana, 2 dias depois sofreu atentado. Olha, é impressionante, né? Surpreendente. Eu não sei se acho que a gente deve esperar isso de um líder, né? De grandes líderes, porque surpreende, né? A força. Primeira hora que ele se levantou ali 3 vezes, com um punho em riste, fala, né, fight, fight, fight por 3 vezes, lutem, lutem. Depois até ele perguntou onde estavam os sapatos, ele não queria deixar ali o palco sem os sapatos e todo mundo preocupado com a segurança dele. E hoje já está lá na convenção, já anunciou o vice, quer dizer, a campanha segue, a gente está vendo aí novamente as imagens, é realmente impressionante, com sangue, né? Eu não sei se ele tinha a dimensão do que estava ocorrendo naquele momento, mas eu fiquei realmente impressionada aí com a atitude. Eu vou juntar um pouco dessa questão do cinturão da ferrugem aí que a Ana mencionou, porque essa industrialização americana do século passado foi quem garantiu a hegemonia americana na Segunda Guerra Mundial e que fez, por exemplo, dos anos 50 nos Estados Unidos, os anos 50 na economia, quando você olha para a economia social, é um dos maiores exemplos do mundo, se não o maior exemplo de algo bem sucedido. Empregos industriais, em que você domina o mundo com produtos manufaturados, ou seja, salários mais altos, qualidade de vida lá em cima. Os anos 50 nos Estados Unidos, acho que é difícil você reproduzir no mundo. É daquelas coisas que você vê em escola de economia, o fenômeno. Porque o bem-estar social europeu veio muito da ajuda que veio do pós-guerra, né? Nós estamos falando do Plano Marshall, mas com muita intervenção estatal. Ali não, ali era iniciativa privada dando certo, né? E você fica imaginando como o Estado tem limite para ajudar. E a gente está vendo o bem-estar social europeu também em declínio agora. E aí, voltando à questão do primeiro mandato do Trump, em que a gente falava da guerra contra a China, ele estava olhando para esse público. E, de fato, havia um desequilíbrio no mundo. Os empresários americanos, na ânsia pelo lucro, como vários empresários do mundo inteiro, vão para a China, só que você deixa toda essa população aqui, vão-se os empregos, mas ficam um homem esquecido, como a Ana, ficam os homens esquecidos, como a Ana fez menção. Quando ele diz fight, 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 bom, está no hino americano, né? A terra do homem livre, dos homens bravos, e não poderia ser diferente. Não é só, e aí é o motivo para esse pessoal da esquerda dizer, tá vendo como isso foi armado? Meu Deus, isso é quase ofensivo, mas só para tomar pelo valor de face do que eles disseram, o que você esperava que um sujeito que se candidata a ser presidente dos Estados Unidos, que já foi presidente, o quê? Que ele saia de cócoras? Não, óbvio que ele vai lutar, óbvio que ele vai reagir, é o mínimo que você espera. Só quem tem comportamento de barata que vai achar que um sujeito que se candidata a ser presidente dos Estados Unidos vai deixar isso de lado e vai ser diferente. Aí vou ao ponto que o Caute fez menção rapidamente. Na guerra da Ucrânia, eu fiz menção num daqueles debates, disse, olha, o presidente americano fraco é a OTAN fraca, porque a OTAN são os Estados Unidos. Se os Estados Unidos disserem sim, sim, se é não, pronto. Sejamos justos. Não dá para pensar de uma forma diferente. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos. Obviamente tinha os aliados, mas quem ganhou a guerra foram os Estados Unidos. É só ver o que aconteceu com a história posteriormente. Quem se tornou a maior potência do mundo até a Segunda Guerra Mundial, né? Você estudava os Estados Unidos até a Segunda Guerra Mundial com questões internas. Depois não, é a influência dos americanos sobre o mundo. Porque é um fato histórico. E a gente não vai negar a história. A gente não tem esse hábito aqui. Aliás, nós repudiamos esse hábito de negar as imagens, negar os fatos. Não, a gente gosta dos fatos. A gente gosta de tudo que é fato. Porque o fato é inequívoco, né? Ele é inalienável. Então, o que se vê o presidente americano hoje, o candidato à volta à Casa Branca, Donald Trump, não é só reforçado, é a história dele, inclusive como homem de negócios, como empresário bem-sucedido, é desse estilo americano, de fazer as coisas. E vai continuar fazendo. E mais, eu espero que ninguém mais queira duvidar do que a gente viu no último sábado. Eu vou só dizer mais uma vez, foi um atentado. Ponto. Chega de tentar tergiversar. Desculpe, Ana. Não, só mais uma informação. O J.D. Vance, ele vem exatamente de uma família do Forgotten Man, de uma família pobre. Nós diríamos que aqui no Brasil ele viria das comunidades, das favelas, né? Antigamente a gente falava favelas, agora fala comunidades. Ele veio de uma família pobre que galgou aí os degraus do trabalho, chegou até Yale, que é uma das maiores universidades do mundo, se formou em Yale,
depois se tornou um fuzileiro naval, ou seja, ele representa o American Dream de me dar a oportunidade, que eu vou lutar, que eu vou trabalhar, né? Não é apenas sobre meritocracia, é sobre dar oportunidade a quem também não tem oportunidade, não tem privilégios ou que não nasceu em regiões mais privilegiadas dos Estados Unidos. Então ele acaba representando o espírito americano, e eu falo isso assim com tranquilidade, porque quando eu era atleta, nós tínhamos assim uma coisinha com os americanos, sabe? Lá vem esses americanos com essa bandeira, e botar a mão no peito. Os anos 70 do Brasil formaram e a gente os 80. sabe? Então, mas quando você mora lá, né, e eu já estou quase há 20 anos lá, você entende que é muito mais do que apenas... É uma defesa das suas instituições e uma defesa daqueles homens, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Dia D, que esse ano fez 80 anos, né? Desses homens que lutaram e morreram para que as pessoas tivessem a liberdade de empreender, de orar, de dizer, de debater, que só a América tem. É muito mais do que apenas adorar a bandeira ou o hino. Então, esse ticket hoje, Donald Trump e J.D. Vance, ele faz essa conexão exatamente com os princípios da gênesis, né, da genética americana. Maravilha. Olha, Piotr, só para finalizar, eu consigo imaginar alguns candidatos aqui à presidência, à prefeitura, se tivessem sofrido um atentado desse, rastejando assim, não teriam levantado assim tão rapidamente, não. Consigo imaginar bem essa cena. Eu consigo imaginar até um presidente que foi lá numa agência, numa farmácia particular, numa clínica particular, e tomou vacina para dengue, mas a população não tem dengue ainda também. Tá vendo? Consigo imaginar Muita gente. Presidente da República fazendo isso.